todos da mesa já se pronunciaram, nós vamos passar em seguida, obedecendo aqui a ordem da inscrição, mas com muita alegria, o autor do projeto, o deputado Ricardo Isaac, que é o autor do projeto 2043 de 2011, com a palavra o culpado de tudo. Bom, eu queria primeiro cumprimentar todos os membros da mesa, dizer e parabenizar o deputado Stepan Essessian da iniciativa de fazer uma audiência pública. A gente, quando apresenta um projeto de lei, a gente sabe que esse projeto de lei nem sempre ele vai ser 100% da verdade, nem sempre vai estar certo. E a audiência pública é para isso, para a gente debater, discutir, fazer, dar base para o relator, fazer as alterações que tem que ser feitas no projeto. O que a gente não pode só admitir no Brasil é reserva de mercado. E agora o que eu queria deixar claro aqui para todos os debatedores é que essa é a comissão de educação. E aqui na casa a gente tem as comissões temáticas, elas são comissões para tratar do assunto relacionado à nomenclatura da comissão. Muito se falou aqui nas exposições sobre a diferença da profissão do arquiteto, do paisagista, mas o que a gente tinha que falar aqui é na questão relacionada à educação. E na questão relacionada à educação, eu acho que é claro e é evidente que existe a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma entidade séria, que contém um curso de, como chama o nome do curso? Não é paisagismo. Composição paisagismo. E é reconhecido pelo MEC. Então, se a gente fosse ver o mérito dessa comissão, não é para se analisar a constitucionalidade, nem mérito de relações de trabalho, para a gente analisar a questão educacional. Então, nesse ponto, eu acho que fica fácil para o relator dar a posição de mérito de que existe uma entidade reconhecida pelo MEC, a menos que a gente exclua ela do MEC e feche a universidade. Então, nessa comissão, eu acho que é muito claro a posição de que é válido o projeto de lei, a análise meritória dessa comissão. Mas como a gente está falando de outros assuntos, a gente está falando da questão de o que é o arquiteto, o que é o paisagista, eu queria fazer uma pergunta para os membros da mesa, que é a questão das horas de aula relativa a paisagismo. Quantas horas de aula tem numa faculdade de arquitetura da matéria específica de paisagismo? E quantas horas tem na faculdade de paisagismo sobre a matéria paisagismo? O que eu tenho informações é que seria 150 horas na de arquitetura e 3.000 horas na de paisagismo. E, pelo que a deputada Flávia Moraes me passou, que era relatora dessa proposta na Comissão do Trabalho, ela disse que, inclusive, tem faculdades em Goiás onde a matéria do paisagismo é opcional. Quer dizer, então, o arquiteto se forma, querendo ou não fazer essa matéria, mas pode exercer a função de paisagista. E o que esse projeto quer, ele não é limitar os poderes nem as atribuições do arquiteto. Esse projeto quer simplesmente que o arquiteto possa ser arquiteto, possa fazer o paisagismo, mas que o paisagista possa simplesmente ter o direito de ser paisagista. Não aconteceu o que aconteceu com a Isis, por exemplo, que se formou numa faculdade, mas não pode trabalhar. E se trabalha, ela faz o projeto, mas tem que pagar um arquiteto para assinar, senão é autuada pelo CAL. Então, o CAL ele foi formado por uma divisão entre engenheiros e arquitetos. Porque se o engenheiro ele faz a planta, então para que ele precisa do arquiteto? Não é isso. Cada um tem a sua função. E foi uma luta dos arquitetos durante muito tempo. Então, por que agora os arquitetos são contra a atuação dos paisagistas? Eu acho que são funções totalmente diferentes, a gente está claro e evidente isso daí. Foi colocado aqui pela doutora Letícia que o projeto ele fala muito de áreas verdes, mas é justamente isso, é um projeto dedicado à profissão de paisagista, não um projeto dedicado à profissão de arquiteto, que, na minha opinião, existe uma diferenciação grande entre os dois. A gente sabe que na França, Estados Unidos, Austrália, todos esses países existem as duas profissões. Por que o Brasil tem que ser diferente? Por que a gente não pode seguir os exemplos dos países desenvolvidos? A gente sabe que existe um acordo entre a IFLA e a UIA, que são as duas entidades, eu que pouco conheço do assunto, mas são as duas entidades internacionais que representam as duas categorias.
Se eles reconhecem a diferenciação das funções e atribuições, por que as entidades aqui dentro do Brasil, muitas delas afiliadas a essas entidades, não podem também reconhecer isso? Existe a Resolução 51 do CAU, que diz que a atribuição exclusiva do arquiteto é a função de paisagista. Resolução nenhuma, de conselho nenhum, pode passar por cima de uma lei federal. E a lei federal é clara, é função do biólogo, do agrônomo, do engenheiro florestal, a questão de paisagismo. Então isso é, além de tudo, inconstitucional, essa Resolução 51 do CAU. A doutora Letícia falou sobre a questão que o projeto é ética e socialmente injusto. Eu acho que injusto, ética e socialmente, é a reserva de mercado. Isso sim é que faz o país não prosperar, não gerar emprego. E a gente tem que olhar como consumidor. Eu faço parte da Comissão de Defesa do Consumidor, não sei se você sabe, a gente trabalha muito a questão do respeito ao consumidor. Eu acho que a gente reconhecer a profissão é dar a oportunidade do consumidor saber que aquele profissional que ele está contratado é capacitado, tem horas de aula, tem horas de estudo. Isso vai ser bom para o mercado como um todo e para o consumidor final. Foi colocado aqui na questão, também a doutora Letícia, desculpa estar te citando tanto, doutora Letícia, mas foi colocado que o projeto trata da questão de jardinismo, eu não sabia, mas deve ser parecido com jardinagem, né? Mas como pode ser jardinagem se num curso da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem desenho artístico 1, desenho anatômico 1, plástica 1, história da arte 1, teoria da percepção, geometria descritiva, desenho artístico, história da arte 2, teoria da informação. Nossa, nem vou falar que tem muita matéria. Não pode ser considerado como jardinagem ou jardinismo um curso desse. É um curso muito mais complexo do que isso. Então, o que eu queria é fazer um apelo aqui para o deputado Exalci, deputado Stepan Ercecian. Primeiro, vamos olhar o mérito da comissão, é educação. O curso já é regulamentado pelo MEC. E segundo, pedir um apoiamento para vocês, para a gente regulamentar uma profissão que hoje é tão discriminada no Brasil, mas que merece todo o nosso respeito, todo o nosso apreço, todo o nosso carinho. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ricardo. Dá com a palavra o deputado Exalci. Senhor presidente, senhores paisagistas e arquitetos, né? Deputado Stepan, na prática, o grande problema que eu vejo aqui é a questão do Ministério da Educação. Acho que está faltando na mesa o Ministério da Educação, que é o grande culpado de tudo isso. Semana passada, eu participei de uma audiência pública, eu já não lembro mais se foi design ou se foi decoradores, não sei se